Como um homem pensa. Prefácio. Este pequeno volume, resultado de meditação e experiência, não pretende ser um tratado exaustivo sobre o assunto muito escrito do poder do pensamento. É mais sugestivo do que explicativo. Seu objetivo é estimular homens e mulheres à descoberta e percepção da verdade que eles próprios são construtores de si mesmos. Em virtude dos pensamentos que eles escolhem e encorajam, essa mente é o mestre tecelão, tanto da vestimenta interna do caráter quanto da vestimenta externa das circunstâncias, e que, como eles podem até agora ter tecido em ignorância e dor, podem agora tecer em iluminação e felicidade. James Allen. Pensamento e caráter. O aforismo, como um homem pensa em seu coração, assim ele é, não apenas abrange todo o ser de um homem, mas é tão abrangente que abrange todas as condições e circunstâncias de sua vida. Um homem é literalmente o que pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Assim como a planta brota da semente não poderia existir sem ela, todo ato de um homem brota das sementes ocultas do pensamento e não poderia ter surgido sem elas. Isso se aplica tanto aos atos chamados espontâneos e não premeditados quanto aos que são deliberadamente executados. O ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são seus frutos, assim o homem acumula os frutos doces e amargos de sua própria lavoura. O pensamento na mente nos fez o que somos. Pelo pensamento foi forjado e construído. Se a mente de um homem tem maus pensamentos, a dor vem sobre ele como vem a roda do boi atrás. Se alguém perseverar em pureza de pensamento, a alegria o seguirá. Como sua própria sombra, com certeza. O homem é um crescimento por lei, e não uma criação por artifício, e causa e efeito são tão absolutos e invariáveis no reino oculto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e semelhante a Deus não é uma coisa de favor ou acaso, mas é o resultado natural do esforço contínuo no pensamento correto, o efeito de uma associação longamente acarinhada com pensamentos divinos. Um caráter ignóbil e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado do contínuo abrigamento de pensamentos rasteiros. O homem é feito ou desfeito por si mesmo. No arsenal do pensamento ele forja as armas pelas quais se destrói, ele também molda as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz. Pela escolha certa e verdadeira aplicação do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo abuso e a aplicação errada do pensamento, ele desce abaixo do nível da besta. Entre esses dois extremos estão todos os graus de caráter, e o homem é seu criador e mestre. De todas as belas verdades relativas à alma que foram restauradas e trazidas à luz nesta época, nenhuma é mais alegre ou frutífera de promessa e confiança divinas do que esta, que o homem é o mestre do pensamento, o modelador do caráter e o criador e modelador de condição, ambiente e destino. Como um ser de poder, inteligência e amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem detém a chave para todas as situações e contém dentro de si aquele agente transformador e regenerador pelo qual ele pode se fazer o que quiser. O homem é sempre o mestre, mesmo em seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação ele é o mestre tolo que governa mal sua casa. Quando ele começa a refletir sobre sua condição e a buscar diligentemente a lei sobre a qual seu ser está estabelecido, ele então se torna um mestre sábio, direcionando suas energias com inteligência e moldando seus pensamentos para questões frutíferas. Tal é o mestre consciente, e o homem só pode se tornar assim descobrindo dentro de si as leis do pensamento, cuja descoberta é totalmente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Somente com muita pesquisa e mineração se obtém ouro e diamantes, e o homem pode encontrar toda a verdade relacionada ao seu ser, se cavar fundo na mina de sua alma, e que ele é o criador de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino. Ele pode provar infalivelmente, se observar, controlar e alterar seus pensamentos, traçando seus efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e circunstâncias, ligando causa e efeito pela prática e investigação paciente, e utilizando todas as suas experiências, mesmo as mais triviais, ocorrências cotidianas,
como um meio de obter aquele conhecimento de si mesmo que é compreensão, sabedoria, poder. Nesta direção, como em nenhuma outra, é absoluta a lei de que aquele que busca encontra, e ao que bate se abrirá, pois somente pela paciência e prática. Efeito do pensamento nas circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado de forma inteligente ou deixado correr solto, mas seja cultivada ou negligenciada, deve, e irá, produzir. Se nenhuma semente útil for colocada nele, então uma abundância de sementes de ervas daninhas inúteis cairá nele e continuará a produzir sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva seu terreno, mantendo-o livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos de que necessita, um homem pode cuidar do jardim de sua mente, eliminando todos os pensamentos errados, inúteis e impuros, e cultivando para a perfeição as flores e os frutos dos pensamentos retos, úteis e puros. Seguindo esse processo, o homem mais cedo ou mais tarde descobre que é o jardineiro mestre de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revela, dentro de si mesmo, as leis do pensamento e entende, com precisão cada vez maior, como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um só, e como o caráter só pode se manifestar e se descobrir por meio do ambiente e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa sempre estarão harmoniosamente relacionadas ao seu estado interior. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em determinado momento sejam uma indicação de todo o seu caráter, mas que essas circunstâncias estão tão intimamente ligadas a algum elemento vital do pensamento dentro dele que, por enquanto, são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Todo homem está onde está pela lei de seu ser, os pensamentos que ele construiu em seu caráter o levaram até lá, e no arranjo de sua vida não há elemento de acaso, mas tudo é o resultado de uma lei que não pode errar. Isso vale tanto para aqueles que se sentem fora de harmonia com o ambiente quanto para aqueles que se contentam com eles. Como um ser progressivo e em evolução, o homem está onde está para aprender que pode crescer, e quando ele aprende a lição espiritual que qualquer circunstância contém para ele, ela passa e dá lugar a outras circunstâncias. O homem é golpeado pelas circunstâncias enquanto acredita ser uma criatura de condições externas, mas quando percebe que é um poder criativo e que pode comandar o solo e as sementes ocultas de seu ser, dos quais crescem as circunstâncias, ele então se torna o legítimo mestre de si mesmo. Que as circunstâncias surgem do pensamento, todo homem sabe que por algum tempo praticou o autocontrole e a autopurificação, pois ele deve ter notado que a alteração em suas circunstâncias está na exata proporção de sua condição mental alterada. Tão verdadeiro é isso que, quando um homem se esforça seriamente para remediar os defeitos de seu caráter, e faz progressos rápidos e marcantes, ele passa rapidamente por uma sucessão de vicissitudes. A alma atrai aquilo que abriga secretamente, o que ama, e também o que teme, atinge o auge de suas aspirações acalentadas, cai ao nível de seus desejos não castigados, e as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que é seu. Cada semente pensamento semeada ou deixada cair na mente, e ali se enraizar, produz a sua própria, florescendo mais cedo ou mais tarde em ação, e produzindo seus próprios frutos de oportunidade e circunstância. Bons pensamentos dão bons frutos, maus pensamentos, maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento, e as condições externas agradáveis e desagradáveis são fatores que contribuem para o bem final do indivíduo. Como ceifeiro de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. Seguindo os desejos, aspirações, pensamentos mais íntimos, pelos quais ele se deixa dominar, perseguindo os fogos fatos de imaginações impuras ou caminhando com firmeza na estrada do esforço forte e elevado, um homem finalmente chega à sua fruição e realização nas condições externas de sua vida. As leis de crescimento e ajuste prevalecem em todos os lugares. Um homem não chega ao asilo ou à prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas pelo caminho de pensamentos rasteiros e desejos vis. Nenhum homem de mente pura cai subitamente no crime pelo estresse de qualquer mera força externa. O pensamento criminoso há muito havia sido secretamente alimentado no coração, e a hora da oportunidade revelou seu poder acumulado.
A circunstância não faz o homem, ela o revela a si mesmo. Nenhuma condição pode existir como descer ao vício e seus sofrimentos concomitantes à parte de inclinações viciosas, ou ascender à virtude e sua felicidade pura sem o cultivo contínuo de aspirações virtuosas. E o homem, portanto, como senhor e mestre do pensamento, é o criador de si mesmo, o modelador e o autor do ambiente. Os homens não atraem o que querem, mas o que são. Seus caprichos, fantasias e ambições são frustrados a cada passo, mas seus pensamentos e desejos mais íntimos são alimentados com sua própria comida, seja ela suja ou limpa. A divindade que molda nossos fins está em nós mesmos, é o nosso próprio eu. Só ele mesmo algema o homem. Pensamento e ação são os carcereiros do destino, eles aprisionam. Sendo vil, eles também são os anjos da liberdade, eles libertam, sendo nobres. Não o que ele deseja e reza pelo que um homem obtém, mas o que ele ganha com justiça. Seus desejos e orações só são gratificados e atendidos quando se harmonizam com seus pensamentos e ações. À luz desta verdade, qual é, então, o significado de lutar contra as circunstâncias? Significa que um homem está continuamente se revoltando contra um efeito externo, enquanto o tempo todo ele está nutrindo e preservando sua causa em seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas seja o que for, obstinadamente retarda os esforços de seu possuidor e, portanto, clama em voz alta por remédio. Os homens estão ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorar a si mesmos. Eles, portanto, permanecem vinculados. O homem que não se esquiva da autocrucificação nunca pode deixar de realizar o objetivo sobre o qual seu coração está posto. Isso vale tanto para as coisas terrenas quanto para as celestiais. Mesmo o homem cujo único objetivo é adquirir riqueza deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de poder realizar seu objetivo, e quanto mais aquele que realizaria uma vida forte e bem equilibrada. Aqui está um homem que é miseravelmente pobre. Ele está extremamente ansioso para que seu ambiente e conforto doméstico sejam melhorados, mas o tempo todo ele se esquiva de seu trabalho, e considera que tem razão para tentar enganar seu empregador com base na insuficiência de seu salário. Tal homem não compreende os mais simples rudimentos daqueles princípios que são a base da verdadeira prosperidade, e não apenas é totalmente incapaz de sair de sua miséria, mas está realmente atraindo para si uma miséria ainda mais profunda ao habitar e agir pensamentos indolentes, enganosos e não masculinos. Aqui está um homem rico que é vítima de uma doença dolorosa e persistente como resultado da gula. Ele está disposto a dar grandes somas de dinheiro para se livrar dele, mas não sacrificará seus desejos gulosos. Ele quer gratificar seu gosto por comidas ricas e não naturais e ter sua saúde também. Tal homem é totalmente incapaz de ter saúde, porque ainda não aprendeu os primeiros princípios de uma vida saudável. Aqui está um empregador de mão de obra que adota medidas tortuosas para evitar o pagamento do salário regulamentar, na esperança de obter maiores lucros, reduz os salários de seus trabalhadores. Tal homem é totalmente inadequado para a prosperidade, quando se encontra falido, tanto no que diz respeito à reputação quanto à riqueza, culpa as circunstâncias, sem saber que ele é o único autor de sua condição. Apresentei esses 3 casos apenas para ilustrar a verdade de que o homem é o causador, embora quase sempre inconscientemente, de suas circunstâncias, e que, enquanto almeja um bom fim, ele está continuamente frustrando sua realização, encorajando pensamentos e desejos que não pode se harmonizar com esse fim. Tais casos poderiam ser multiplicados e variados quase indefinidamente, mas isso não é necessário, pois o leitor pode, se assim o resolver, rastrear a ação das leis do pensamento em sua própria mente e vida, e até que isso seja feito, meros fatos externos não pode servir de base de raciocínio. As circunstâncias, no entanto, são tão complicadas, o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo, que toda a condição da alma de um homem, embora possa ser conhecida por ele mesmo, não pode ser julgada por outro a partir do exterior, aspecto de sua vida sozinho. Um homem pode ser honesto em certas direções,
mas sofrer privações. Um homem pode ser desonesto em certas direções, mas adquirir riqueza. Mas a conclusão geralmente se formava que um homem falha por causa de sua honestidade particular, e que o outro próspera por causa de sua desonestidade particular, é o resultado de um julgamento superficial. Supõe que o homem desonesto é quase totalmente corrupto, e o homem honesto quase totalmente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, tal julgamento é considerado errôneo. O homem desonesto pode ter algumas virtudes admiráveis, que o outro não possui, e o homem honesto vícios desagradáveis que estão ausentes no outro. O homem honesto colhe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos, ele também traz sobre si os sofrimentos que seus vícios produzem. O homem desonesto também acumula seu próprio sofrimento e felicidade. É agradável à vaidade humana acreditar que sofre por causa de sua virtude, mas não até que um homem tenha extirpado todo o pensamento doentio, amargo e impuro de sua mente, e lavado toda a mancha pecaminosa de sua alma, ele pode estar em posição de saber e declarar que seus sofrimentos são o resultado de seu bem, e não de suas más qualidades, e no caminho, ainda muito antes de ter alcançado essa perfeição suprema, ele terá encontrado, operando em sua mente e vida, a grande lei que é absolutamente justa e que não pode, portanto, dar bem por mal, mal por boa. Possuindo tal conhecimento, ele então saberá, olhando para trás em sua ignorância e cegueira passadas, que sua vida é, e sempre foi, ordenada com justiça, e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram o resultado equitativo de sua evolução, ainda não evoluído. Bons pensamentos e ações nunca podem produzir maus resultados, maus pensamentos e ações nunca podem produzir bons resultados. Isso é apenas dizer que nada pode vir do milho além do milho, nada das urtigas além das urtigas. Os homens entendem essa lei no mundo natural e trabalham com ela, mas poucos a entendem no mundo mental e moral, embora sua operação ali seja igualmente simples e invariável, e, portanto, não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em alguma direção. É um indício de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. O único e supremo uso do sofrimento é purificar, queimar tudo que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro. Não poderia haver nenhum objeto em queimar ouro depois que a escória fosse removida, e um ser perfeitamente puro e iluminado não poderia sofrer. As circunstâncias que um homem encontra com o sofrimento são o resultado de sua própria harmonia mental. As circunstâncias que um homem encontra com bem-aventurança são o resultado de sua própria harmonia mental. A bem-aventurança, não as posses materiais, é a medida do pensamento correto. Miséria, não falta de bens materiais, é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, ele pode ser abençoado e pobre. A bem-aventurança e as riquezas só se unem quando as riquezas são usadas correta e sabiamente, e o pobre só desce à miséria quando considera sua sorte como um fardo imposto injustamente. A indigência e a indulgência são os dois extremos da miséria. Ambos são igualmente antinaturais e o resultado de um transtorno mental. Um homem não está devidamente condicionado até que seja um ser feliz, saudável e próspero, e felicidade, saúde e prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com seu entorno. Um homem só começa a ser homem quando deixa de lamentar e insultar e começa a buscar a justiça oculta que regula a sua vida. E à medida que ele adapta sua mente a esse fator regulador, ele deixa de acusar os outros como a causa de sua condição e se constrói em pensamentos fortes e nobres, deixa de lutar contra as circunstâncias, mas começa a usá-las como auxílio para seu progresso mais rápido e como meio de descobrir os poderes e possibilidades ocultos dentro de si mesmo. A lei, não a confusão, é o princípio dominante no universo. A justiça, não a injustiça, é a alma e a substância da vida, e a justiça, não a corrupção, é a força motriz modeladora no governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem tem apenas que se endireitar para descobrir que o universo está certo,
E durante o processo de se corrigir, ele descobrirá que, à medida que altera seus pensamentos em relação às coisas e às outras pessoas, as coisas e as outras pessoas se alteram em relação a ele. A prova desta verdade está em cada pessoa e, portanto, admite fácil investigação por introspecção sistemática e autoanálise. Deixe um homem alterar radicalmente seus pensamentos, e ele ficará surpreso com a rápida transformação que isso efetuará nas condições materiais de sua vida. Os homens imaginam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode, rapidamente se cristaliza em hábito, e o hábito se solidifica em circunstância. Pensamentos bestiais se cristalizam em hábitos de embriaguez e sensualidade, que se solidificam em circunstâncias de miséria e doença. Pensamentos impuros de todo tipo se cristalizam em hábitos enervantes e confusos, que se solidificam em circunstâncias perturbadoras e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam em fraqueza, hábitos desumanos e irresolutos, que se solidificam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de impureza e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de sujeira e mendicância. Pensamentos odiosos e condenatórios se cristalizam em hábitos de acusação e violência, que se solidificam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de todos os tipos se cristalizam em hábitos de egoísmo, que se solidificam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, belos pensamentos de todos os tipos se cristalizam em hábitos de graça e bondade, que se solidificam em circunstâncias geniais e ensolaradas. Pensamentos puros se cristalizam em hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão se cristalizam em hábitos viris, que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Uma determinada linha de pensamento persistente, seja ela boa ou ruim, não pode deixar de produzir seus resultados sobre o caráter e as circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente suas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos, e assim, indiretamente, mas certamente, moldar suas circunstâncias. A natureza ajuda cada homem a satisfazer os pensamentos que ele mais encoraja, e são apresentadas oportunidades que mais rapidamente trarão à tona tanto os pensamentos bons quanto os maus. Deixe um homem cessar seus pensamentos pecaminosos, e todo o mundo se amolecerá em relação a ele e estará pronto para ajudá-lo. Deixe-o deixar de lado seus pensamentos fracos e doentios, e eis que oportunidades surgirão por todos os lados para ajudar suas fortes resoluções. Deixe-o encorajar bons pensamentos, e nenhum destino difícil prenderá a miséria e vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as combinações variadas de cores, que a cada momento sucessivo ele apresenta a você, são as imagens primorosamente ajustadas de seus pensamentos sempre em movimento. Então você será o que você quiser ser. Deixe o fracasso encontrar seu falso conteúdo nessa pobre palavra, ambiente. Mas o espírito o despreza e é livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço. Ele acovarda aquele trapaceiro arrogante, acaso, e ordena ao tirano a circunstância descoroada, e ocupa o lugar de um servo. A vontade humana, essa força invisível, a prole de uma alma imortal, pode abrir um caminho para qualquer objetivo. Embora paredes de granito interfiram, não sejas impaciente com atrasos, mas espere como quem entende. Quando o espírito se eleva e ordena, os deuses estão prontos para obedecer. Efeito do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é o servo da mente. Ela obedece às operações da mente, sejam elas deliberadamente escolhidas ou expressas automaticamente. A pedido de pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência. Ao comando de pensamentos alegres e belos, ela se reveste de juventude e beleza. A doença e a saúde, como as circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. Pensamentos de medo são conhecidos por matar um homem tão rapidamente quanto uma bala, e eles estão continuamente matando milhares de pessoas com a mesma certeza, embora menos rapidamente. As pessoas que vivem com medo da doença são as pessoas que a adquirem.
A ansiedade rapidamente desmoraliza todo o corpo e o deixa aberto à entrada de doenças, enquanto pensamentos impuros, mesmo que não sejam fisicamente tolerados, logo destruirão o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes constroem o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e plástico, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam, e os hábitos de pensamento produzirão sobre ele seus próprios efeitos, bons ou maus. Os homens continuarão a ter sangue impuro e envenenado, enquanto propagarem pensamentos impuros. De um coração limpo vem uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente contaminada procede uma vida contaminada e um corpo corrupto. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Purifique a fonte, e tudo será puro. A mudança de dieta não ajudará um homem que não mudará seus pensamentos. Quando um homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais comida impura. Pensamentos limpos criam hábitos limpos. O chamado santo que não lava o corpo não é santo. Aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos não precisa considerar o micróbio malévolo. Se você quer proteger seu corpo, proteja sua mente. Se você renovasse seu corpo, embelezasse sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, decepção, desânimo, roubam do corpo sua saúde e graça. Um rosto azedo não vem por acaso, é feito por pensamentos azedos. Rugas que marcam são desenhadas pela loucura, paixão e orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto brilhante e inocente de uma menina. Conheço um homem bem abaixo da meia-idade cujo rosto é desenhado em contornos desarmônicos. Um é o resultado de uma disposição doce e ensolarada, o outro é o resultado da paixão e do descontentamento. Assim como você não pode ter uma morada doce e saudável a menos que admita livremente o ar e a luz do sol em seus aposentos, um corpo forte e um semblante brilhante, feliz ou sereno só podem resultar da livre entrada na mente de pensamentos de alegria e boa vontade e serenidade. Nos rostos dos idosos há rugas feitas pela simpatia, outras pelo pensamento forte e puro, e outras são esculpidas pela paixão. Quem não pode distingui-las? Para aqueles que viveram em retidão, a idade é calma, pacífica e suavemente suave, como o sol poente. Recentemente, vi um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho, exceto em anos. Ele morreu tão doce e pacificamente como ele viveu. Não há médico como o pensamento alegre para dissipar os males do corpo, não há consolador que se compare à boa vontade para dispersar as sombras da dor e da tristeza. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja é estar confinado em um buraco de prisão feito por si mesmo. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos, aprender pacientemente a encontrar o bem em todos, tais pensamentos altruístas são os próprios portais do céu. E habitar dia a dia em pensamentos de paz para com toda criatura trará paz abundante ao seu possuidor. Pensamento e propósito. Até que o pensamento esteja ligado ao propósito, não há realização inteligente. Com a maioria, a casca do pensamento pode flutuar no oceano da vida. A falta de objetivo é um vício, e tal deriva não deve continuar para aquele que deseja evitar a catástrofe e a destruição. Aqueles que não têm um propósito central em sua vida são presa fácil de preocupações mesquinhas, medos, problemas e autopiedade, todos os quais são indicações de fraqueza, que levam, tão certamente quanto pecados deliberadamente planejados, embora por uma rota diferente, ao fracasso, infelicidade e perda, pois a fraqueza não pode persistir em um universo em evolução de poder. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e começar a realizá-lo. Ele deve fazer desse propósito o ponto central de seus pensamentos. Pode tomar a forma de um ideal espiritual, ou pode ser um objeto mundano, de acordo com sua natureza no momento, mas seja o que for, ele deve focalizar firmemente suas forças de pensamento no objeto que ele colocou diante dele. Ele deve fazer deste propósito seu dever supremo, e deve dedicar-se à sua realização, não permitindo que seus pensamentos se desviem em fantasias, anseios e imaginações efêmeras. Este é o caminho real para o autocontrole e a verdadeira concentração do pensamento.
Mesmo que ele falhe repetidas vezes em realizar seu propósito, como ele necessariamente deve fazer até que a fraqueza seja superada, a força de caráter adquirida será a medida de seu verdadeiro sucesso, e isso formará um novo ponto de partida para o poder e o triunfo futuros. Aqueles que não estão preparados para a apreensão de um grande propósito devem fixar os pensamentos no cumprimento impecável de seu dever, não importa quão insignificante sua tarefa possa parecer. Só assim os pensamentos podem ser reunidos e focalizados, e a resolução e a energia podem ser desenvolvidas, o que, sendo feito, não há nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo sua própria fraqueza e acreditando nesta verdade de que a força só pode ser desenvolvida por esforço e prática, irá, assim acreditando, imediatamente começar a se esforçar e, somando esforço ao esforço, paciência a paciência e força ao força, nunca deixará de se desenvolver e, finalmente, crescerá divinamente forte. Assim como o homem fisicamente fraco pode tornar-se forte por meio de um treinamento cuidadoso e paciente, o homem de pensamentos fracos pode fortalecê-los exercitando-se no pensamento correto. Deixar de lado a falta de objetivo e a fraqueza, e começar a pensar com propósito, é entrar nas fileiras daqueles fortes que só reconhecem o fracasso como um dos caminhos para a realização, que fazem todas as condições servi-los, e que pensam fortemente, tentam sem medo e realizam com maestria. Tendo concebido seu propósito, um homem deve traçar mentalmente um caminho direto para a sua realização, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e medos devem ser rigorosamente excluídos, são elementos desintegradores, que rompem a linha reta do esforço, tornando-a torta, ineficaz, inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca conseguiram nada, e nunca podem. Eles sempre levam ao fracasso. Propósito, energia, poder de fazer e todos os pensamentos fortes cessam quando a dúvida e o medo se insinuam. A vontade de fazer brota do conhecimento de que podemos fazer. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja, que não os mata, frustra-se a cada passo. Aquele que venceu a dúvida e o medo venceu o fracasso. Todos os seus pensamentos estão aliados ao poder, e todas as dificuldades são enfrentadas com bravura e superadas com sabedoria. Seus propósitos são plantados oportunamente, e florescem e dão frutos, que não caem prematuramente no chão. O pensamento aliado destemidamente ao propósito torna-se força criadora. Aquele que sabe disso está pronto para se tornar algo mais alto e mais forte do que um mero feixe de pensamentos vacilantes e sensações flutuantes. Aquele que faz isso se torna um manejador consciente e inteligente de seus poderes mentais. O fator pensamento na realização. Tudo o que um homem consegue e tudo o que ele deixa de conseguir é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo ordenado com justiça, onde a perda de equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e força de um homem, pureza e impureza, são suas, e não de outro homem. Eles são provocados por ele mesmo, e não por outro, e eles só podem ser alterados por ele mesmo, nunca por outro. Sua condição também é sua, e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade são evoluídos de dentro. Como ele pensa, assim ele é. Como ele continua a pensar, então ele permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco a menos que esse fraco esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim um homem fraco deve se tornar forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele mesmo, pode alterar sua condição. Tem sido comum os homens pensarem e dizerem: muitos homens são escravos porque um é opressor, odiemos o opressor. Agora, porém, há entre um número cada vez maior de pessoas a tendência de reverter esse julgamento e dizer: um homem é opressor porque muitos são escravos, desprezemos os escravos. A verdade é que opressor e escravo são cooperadores na ignorância, e embora pareçam afligir-se mutuamente, na realidade afligem-se a si mesmos. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambos os estados acarretam, não condena nenhum. Uma compaixão perfeita abrange tanto o opressor quanto o oprimido.
Aquele que venceu a fraqueza e pôs de lado todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele está livre. Um homem só pode ascender, conquistar e alcançar elevando seus pensamentos. Ele só pode permanecer fraco, abjeto e miserável recusando-se a elevar seus pensamentos. Antes que um homem possa alcançar qualquer coisa, mesmo em coisas mundanas, ele deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal escrava. Ele não pode, para ter sucesso, desistir de toda animalidade e egoísmo, de forma alguma, mas uma parte dela deve, pelo menos, ser sacrificada. Um homem cujo primeiro pensamento é a indulgência bestial não poderia pensar com clareza nem planejar metodicamente, ele não poderia encontrar e desenvolver seus recursos latentes e fracassaria em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar corajosamente seus pensamentos, ele não está em condições de controlar os negócios e assumir sérias responsabilidades. Ele não está apto para agir de forma independente e ficar sozinho. Mas ele é limitado apenas pelos pensamentos que ele escolhe. Não pode haver progresso, nenhuma conquista sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem será na medida em que ele sacrifica seus pensamentos animais confusos e fixa sua mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua resolução e autoconfiança. E quanto mais alto ele eleva seus pensamentos, quanto mais viril, reto e justo ele se torna, maior será seu sucesso, mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. O universo não favorece o ganancioso, o desonesto, o vicioso, embora na mera superfície às vezes possa parecer fazê-lo, ajuda o honesto, o magnânimo, o virtuoso. Todos os grandes mestres de todas as épocas declararam isso de várias formas, e para provar e saber disso um homem tem apenas que persistir em tornar-se cada vez mais virtuoso, elevando seus pensamentos. As conquistas intelectuais são fruto do pensamento consagrado à busca do conhecimento, ou do belo e verdadeiro da vida e da natureza. Tais realizações podem às vezes estar ligadas à vaidade e à ambição, mas não são o resultado dessas características, são o resultado natural de um esforço longo e árduo e de pensamentos puros e altruístas. As realizações espirituais são a consumação das aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e elevados, que se detém em tudo que é puro e altruísta, tão certo quanto o sol atinge seu zênite e a lua está cheia, tornar-se-á sábio e nobre em caráter, e ascenderá a uma posição de influência e bem-aventurança. A realização, de qualquer tipo, é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com a ajuda do autocontrole, resolução, pureza, retidão e pensamento bem dirigido, um homem ascende, com a ajuda da animalidade, indolência, impureza, corrupção e confusão de pensamento um homem desce. Um homem pode alcançar grande sucesso no mundo, e até altitudes elevadas no reino espiritual, e novamente descer a fraqueza e miséria, permitindo que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos se apoderem dele. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos cedem quando o sucesso é garantido e rapidamente caem de volta ao fracasso. Todas as conquistas, sejam no mundo empresarial, intelectual ou espiritual, são o resultado de um pensamento definitivamente dirigido, são regidas pela mesma lei e são do mesmo método, a única diferença está no objeto de realização. Aquele que deseja realizar pouco deve sacrificar pouco, aquele que deseja muito deve sacrificar muito, aquele que deseja alcançar o alto deve sacrificar muito. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, assim os homens, através de todas as suas provações e pecados e vocações sórdidas, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores, não pode deixar que seus ideais desapareçam e morram. Vive neles, elas conhece como as realidades que um dia verá e conhecerá. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sábio, esses são os criadores do além, os arquitetos do céu. O mundo é belo porque eles viveram, sem eles, a humanidade trabalhadora pereceria. Aquele que acalenta uma bela visão, um ideal elevado em seu coração, um dia o realizará.
Colombo acalentou uma visão de outro mundo e o descobriu. Copérnico promoveu a visão de uma multiplicidade de mundos e um universo mais amplo, e ele o revelou. Buda teve a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita, e entrou nele. Aprecie suas visões, valorize seus ideais, aprecie a música que toca em seu coração, a beleza que se forma em sua mente, a beleza que envolve seus pensamentos mais puros, pois deles surgirão todas as condições agradáveis, todo o ambiente celestial. Destes, se você permanecer fiel a eles, seu mundo será finalmente construído. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Os desejos mais básicos do homem receberão a medida mais completa de gratificação, e suas aspirações mais puras morrerão de fome por falta de sustento? Tal não é a lei, tal condição de coisas nunca pode ser obtida, peça e receba. Sonhe sonhos elevados, e como você sonha, assim você se tornará. Sua visão é a promessa do que você será um dia, seu ideal é a profecia do que você finalmente revelará. A maior conquista foi no início e por um tempo um sonho. O carvalho dorme na bolota, o pássaro espera no ovo, e na visão mais elevada da alma um anjo desperta. Os sonhos são as mudas das realidades. Suas circunstâncias podem ser desagradáveis, mas não permanecerão assim por muito tempo se você apenas perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Você não pode viajar para dentro e ficar parado fora. Aqui está um jovem duramente pressionado pela pobreza e pelo trabalho, confinado longas horas em uma oficina insalubre, sem instrução e sem todas as artes do refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores, ele pensa em inteligência, refinamento, graça e beleza. Ele concebe, constrói mentalmente, uma condição ideal de vida, a visão de uma liberdade mais ampla e de um alcance maior toma posse dele, a agitação impele a ação, e ele utiliza todo o seu tempo e meios livres, por menores que sejam, para o desenvolvimento de seus poderes e recursos latentes. Muito em breve sua mente ficou tão alterada que a oficina não pode mais segurá-lo. Tornou-se tão fora de harmonia com sua mentalidade que cai de sua vida como uma roupa é deixada de lado e, com o crescimento das oportunidades, que se ajustam ao escopo de seus poderes em expansão, ele sai dela para sempre. Anos depois, vemos esse jovem como um homem adulto. Nós o encontramos um mestre de certas forças da mente, que ele exerce com influência mundial e poder quase inigualável. Em suas mãos ele segura os cordões de gigantescas responsabilidades. Ele fala, e eis que vidas são mudadas, homens e mulheres se apegam às suas palavras e remodelam seus caracteres, e, como o sol, ele se torna o centro fixo e luminoso em torno do qual giram inúmeros destinos. Ele realizou a visão de sua juventude. Ele se tornou um com seu ideal. E você também, jovem leitor, realizará a visão, não o desejo ocioso, do seu coração, seja ela baixa ou bela, ou uma mistura de ambos, pois você sempre gravitará em direção ao que você, secretamente, mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus próprios pensamentos, você receberá o que você ganha, nem mais nem menos. Qualquer que seja o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou se levantará com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seu desejo controlador, tão grande quanto sua aspiração dominante. Nas belas palavras de Stanton Kirkan Davis, você pode estar mantendo contas, e logo sairá pela porta que por tanto tempo lhe pareceu a barreira de seus ideais, e se encontrará diante de uma plateia, a caneta ainda atrás de sua orelha, as manchas de tinta em seus dedos e então ali derramará a torrente de sua inspiração. Você pode estar conduzindo ovelhas e vagar pela cidade, bucólica e de boca aberta, vagará sob a orientação intrépida do espírito no estúdio do mestre, e depois de um tempo ele dirá, não tenho mais nada para lhe ensinar. E agora você se tornou o mestre, que recentemente sonhou com grandes coisas enquanto conduzia ovelhas. Você deve largar a serra e o avião para assumir a regeneração do mundo. Os irrefletidos, os ignorantes e os indolentes, vendo apenas os efeitos aparentes das coisas e não as próprias coisas, falam de sorte, fortuna e acaso. Vendo um homem ficar rico, eles dizem, que sorte ele tem. Observando outro tornar-se intelectual, eles exclamam,
como ele é altamente favorecido. E notando o caráter santo e a ampla influência de outro, eles observam como o acaso o ajuda a cada passo. Eles não veem as provações, fracassos e lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para ganhar sua experiência, não têm conhecimento dos sacrifícios que fizeram, dos esforços destemidos que fizeram, da fé que exerceram, para que pudessem superar o aparentemente insuperável e realizar a visão de seu coração. Eles não conhecem a escuridão e as mágoas, eles só veem a luz e a alegria, e chamam isso de sorte. Eles não veem a longa e árdua jornada, mas apenas contemplam o objetivo agradável, e chamam isso de boa sorte, não entendem o processo, mas apenas percebem o resultado e chamam de acaso. Em todos os assuntos humanos há esforços e há resultados, e a força do esforço é a medida do resultado. A chance não é dons, poderes, bens materiais, intelectuais e espirituais são frutos do esforço, são pensamentos concluídos, objetos realizados, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza em seu coração, com isso você construirá sua vida, isso você se tornará. Serenidade. A calma da mente é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença é uma indicação de experiência amadurecida e de um conhecimento mais do que comum das leis e operações do pensamento. Um homem se acalma na medida em que se entende como um ser evoluído pelo pensamento, pois tal conhecimento necessita do entendimento dos outros como resultado do pensamento, e à medida que ele desenvolve um entendimento correto e vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas. Pela ação de causa e efeito, ele deixa de se agitar, enfurecer, preocupar-se e afligir-se, e permanece equilibrado, firme, sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar-se, sabe adaptar-se aos outros, e eles, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência, seu poder para o bem. Mesmo o comerciante comum verá a prosperidade de seus negócios aumentar à medida que desenvolve maior autocontrole e equanimidade, pois as pessoas sempre preferirão lidar com um homem cuja conduta seja fortemente equânime. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que dá sombra em uma terra sedenta, ou uma rocha protetora em uma tempestade. Quem não ama um coração tranquilo, uma vida doce e equilibrada? Não importa se chova ou faça sol, ou que mudanças venham para aqueles que possuem essas bênçãos, pois são sempre doces, serenos e calmos. O equilíbrio de caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura, o fruto da alma. É precioso como a sabedoria, mais desejável do que o ouro, sim, do que o ouro fino. Quão insignificante a simples busca de dinheiro parece em comparação com uma vida serena, uma vida que habita no oceano da verdade, sob as ondas, além do alcance das tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas conhecemos que azedam suas vidas, que arruinam tudo que é doce e belo com temperamentos explosivos, que destroem seu equilíbrio de caráter e fazem sangue ruim? É uma questão se a grande maioria das pessoas não arruína suas vidas e estragam sua felicidade pela falta de autocontrole. Com poucas pessoas encontramos na vida que são bem equilibradas, que têm aquele equilíbrio requintado que é característico do caráter acabado. Sim, a humanidade surge com paixão descontrolada, é tumultuada com tristeza desgovernada, é soprada pela ansiedade e pela dúvida. Somente o homem sábio, somente aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz com que os ventos e as tempestades da alma lhe obedeçam. Almas sacudidas pela tempestade, onde quer que estejam, sob quaisquer condições em que vivam, saibam que no oceano da vida as ilhas da bem-aventurança estão sorrindo, e a costa ensolarada de seu ideal aguarda sua vinda. Mantenha sua mão firmemente no leme do pensamento. Na casca de sua alma reclina o mestre comandante, ele apenas dorme. Acorde, ó, autocontrole é força, o pensamento correto é o domínio, calma é poder. Diga ao seu coração, paz, aquiete-se.